Alô, maltinha! Bem-vindos ao episódio 7 aqui do podcast do Sistema. Hoje vou falar, ou vou explicar, qual é que foi a minha razão para deixar de utilizar o iPhone, na realidade para deixar de utilizar qualquer tipo de smartphone e passar a usar isto. Se é que ainda podemos chamar isto um telemóvel, efetivamente é o que eu tenho utilizado. E hoje vou-vos mostrar não o que é que, não apenas o que é que eu senti desde que o estou a utilizar, ou desde que deixei de utilizar smartphone, mas explicar um pouco também as minhas razões que me levaram a tomar esta decisão e a razão pela qual eu senti que era urgente eu fazer alguma coisa e abandonar. Então, eu fiz a mudança drástica de deixar de utilizar o WhatsApp, de deixar de utilizar redes sociais, de deixar de utilizar GPS, aliás, de deixar de utilizar o YouTube como consumidor, o que é uma ironia, não é? Eu estar aqui a falar dentro da plataforma, tentando bloquear os estímulos que a própria plataforma me traz até mim, mas efetivamente eu sentia que isso me estava a prejudicar. E aquilo que eu sinto também, isso é uma reflexão já depois de ter tomado esta decisão há algum tempo, é que os dados são muito favoráveis à minha escolha. Ou seja, se formos a analisar de um lado, de um ponto de vista mais racional, a minha escolha, efetivamente, ela é fundamentada. E eu gostava de começar a explicar as minhas razões, fazendo aqui um ponto. Eu não vou tentar convencer ninguém, não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é trazer da forma mais transparente possível aquilo que foi a minha decisão. Tudo aquilo que eu vou falar hoje é sobre mim, é sobre a minha decisão, e isto gerou alguma tensão quando eu fiz a partilha que ia tomar esta decisão, e obviamente eu não quero impor nada a ninguém. Isto é o meu contexto, é a decisão sobre o meu contexto. E a primeira razão é que eu não sou uma pessoa normal. Efetivamente, e socialmente, o meu comportamento não é normal. Isto leva-me ao primeiro ponto de reflexão, que é o meu nível de consciência é extremamente elevado. A forma como eu olho para a minha própria otimização, ela é muito acentuada em tudo. Tudo aquilo que eu faço, eu tento olhar para o meu dia-a-dia, onde é que estão os espaços de oportunidade, onde é que estão os espaços de melhoria. E a primeira resposta lógica que alguém me dá quando eu digo que abandonei o smartphone é porque é que não bloqueias as apps? Porque é que tu não bloqueias esse estímulo? Porque é que não eliminas aquelas aplicações que tendencialmente te estão a prejudicar ou te podem prejudicar? E a primeira questão é que eu já bloqueei. Eu eliminei. Eu tentei de tudo, eu já passei grandes períodos sem determinadas aplicações, eu já instalei aplicações que me bloqueavam a internet durante largos períodos. Aliás, a última vez, antes de eu tomar esta decisão, eu tinha uma aplicação que me bloqueava a internet das 10 da noite até o meio-dia do dia seguinte. Eu simplesmente não podia aceder a nada, e eu fui fazendo todas estas tentativas. Daí eu dizer que o meu nível de consciência relativamente àquilo que era um comportamento que eu não controlava, que eu acho que muito pouca gente controla, existem os que admitem e depois os que não admitem, e eu também não controlava, até porque aquilo foi desenhado para nós não conseguirmos controlar. Eu fui tentando de tudo, eu já era uma pessoa que eu não levava o telemóvel para o quarto, eu não utilizava o telemóvel às refeições. Ou seja, eu não só bloqueava, eu eliminava, eu passava grandes tempos sem aceder a determinadas aplicações, mas mesmo assim eu sempre fui muito consciente do meu vício. E esta decisão, ela não foi uma decisão a frio. Aliás, acho que é muito difícil alguém tomar a decisão de deixar o telemóvel, o smartphone, sobretudo, porque eu tenho um telemóvel, se é que podemos chamar a isto um telemóvel, tem toques polifónicos, mas abandonar um smartphone tem muitas implicações, obviamente, e vou falar um pouco sobre isso, sobre as implicações que eu estou a sentir, e não se toma uma decisão destas a frio.
eu já estou a otimizar e a controlar o meu consumo e este meu vício, e o vício, aliás, porque acho que este vício tem uma repercussão praticamente em toda a gente, porque hoje praticamente toda a gente, sobretudo no nosso contexto, no nosso país, utiliza um smartphone. Eu fui otimizando, e otimizando, e otimizando. Eu fui, sobretudo, minimizando o impacto que ele tinha na minha vida. E eu sempre que sentia que estava a perder alguma coisa, que estava a deixar de viver em determinada circunstância, eu otimizava, eu tentava contrariar. Daí eu dizer que o meu comportamento já não era normal. Aliás, o meu consumo no próprio telemóvel já era muito reduzido comparativamente com praticamente toda a gente com quem eu falei. Poucas pessoas tinham um consumo menor ou inferior ao meu consumo médio. Mesmo assim, eu sentia que eram apenas tentativas. Eu senti, e se calhar isso foi um impacto grande na minha decisão, que eu minimizei o impacto que as redes sociais, as aplicações, o consumo digital tinha no meu dia-a-dia, mas a verdade é que eu lá continuava e eu deixei prolongar este sentimento até que, de certa forma, se tornou insuportável. Ficou insuportável eu aceitar que ia continuar a viver com este dispositivo que acabava, na minha opinião, por sugar grande parte da minha vida. E isso deu-me um momento, isso aconteceu num momento específico e que me leva à primeira grande razão, que é eu levei uma chapada de realidade. E eu levei uma chapada de realidade num jantar da Mininasa. A Mininasa é uma empresa que eu tenho e tenho uma comunidade onde nós fazemos um jantar, são empreendedores que fazem jantares, e quando estas pessoas se juntam, há uma alta tendência a potenciar tudo o que é possível a nível de otimização, não só nos negócios, mas também pessoal. E então, sobretudo nos jantares, como é mais informal, nós acabamos por partilhar um pouco das nossas dificuldades, um pouco dos nossos desafios, tentando entender das pessoas que são criteriosamente selecionadas e que têm todas o mesmo mindset de melhorar, otimizar, tentar entender se existiam soluções na mesa. E eu partilhei este meu dilema, eu partilhei esta reflexão de forma transparente que trazia anos já de pensamento e fundamentação de que eu sentia que eu não controlava o impulso do telemóvel. Eu sentia que em determinados momentos do meu dia eu era levado para determinado sítio, por exemplo, para ver um vídeo e depois refletir e pensar como é que eu cheguei até este vídeo? Qual foi o processo de decisão, o processo mental que me levou a chegar até este vídeo? A verdade é que ele não existe, eu fui guiado no meu inconsciente, até porque aquilo é desenhado exatamente com esse propósito, eu fui levado no meu inconsciente a chegar até lá. Então partilhava esta minha frustração e abri a discussão no tema na mesa, onde estavam lá uma parte do grupo de empreendedores, e perguntei qual é que era a média de consumo normal das pessoas que estavam ali à volta da mesa. E vi pessoas com 1 hora, pessoas com 3 horas, pessoas com 4 horas, pessoas com 7 horas. E a pergunta que eu fiz foi, selecionei uma daquelas pessoas para provocar um pensamento mais aprofundado sobre aquela questão. Eu perguntei dessas 4 horas o que é que ele se lembrava, ou seja, dessas 4 horas de consumo média por dia, do que é que ele se lembrava ontem, antes de ontem, semana passada, um dos dias, para ele tentar encontrar alguma coisa de valor que tinha acontecido durante aquele período. E ninguém conseguiu ter uma resposta com fundamento, sobretudo para o tamanho das 4 horas que nós gastamos todos os dias na plataforma. E isto é drástico. Ou seja, nós colocamos 4 horas do nosso dia em algo que depois não conseguimos colher esse mesmo sumo. E quando nós olhamos para as nossas lembranças, aquelas que verdadeiramente dão algum significado à nossa vida e que dão algum significado às nossas experiências, tudo aquilo que nós nos lembramos, normalmente são experiências que não estão diretamente relacionadas com o consumo diário naquela plataforma. Então nós estamos a colocar o maior tempo do nosso dia, ou grande parte do tempo do nosso dia, numa coisa que nos traz lembrança,
que na realidade é reduzido depois à própria insignificância de ser apenas um entretenimento que simplesmente acontece, mas o custo começa a ser demasiado elevado. E foi aí que eu dei seguimento ao próprio pensamento que me incomodava. Eu acho que em determinado momento naquela conversa estávamos todos a contribuir, tudo a ouvir, e eu estava claramente a refletir para mim. Estava a conversar com um deles, mas estava a refletir para mim. E a pergunta imediata que eu fiz foi: quantos anos é que eu vou perder, supostamente, ou seja, naquilo que me resta da minha vida, quantos anos é que eu vou perder enfiado num ecrã? Quantos anos é que eu vou perder deste consumo diário nesta plataforma? E começámos a fazer a conta: 4 horas por dia, 1460 horas por ano, 78.000 horas até ao final da vida daquela pessoa. Ou seja, aquela pessoa vai passar 9 anos inteiros daquilo que lhe resta da vida dele enfiado num telemóvel, enfiado literalmente num ecrã onde grande parte do tempo que nós lá passamos nós nem sequer controlamos o nosso próprio impulso. E na realidade, se nós refletirmos e tendo em conta que nós passamos um terço da nossa vida a dormir, e o outro terço a fazer tudo o que são necessidades básicas do nosso dia-a-dia, mas vamos, ocupar só a parte de que um terço dessa nossa vida é a dormir. Nós, se aplicarmos uma equação, na realidade nem são 9 anos, são 14 anos inteiros da vida daquela pessoa enfiados no telemóvel. E se isto não assusta, é muito difícil encontrar alguma coisa que vá criar impacto, porque são 14 anos da vida daquela pessoa. Eu faço a pergunta ao contrário: o que é que nós daríamos para estar ou ter mais 14 anos com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos filhos? O que é que nós daríamos por 14 anos a mais na nossa vida? Sobretudo 14 anos quando nós estamos na nossa plenitude. Temos a maior força, temos a maior capacidade económica, temos energia, temos uma série de coisas. Não são 14 anos no final da nossa vida, são 14 anos naquilo que provavelmente era o expoente da vida daquela pessoa. E isso fez-me olhar para esta questão. E, aliás, naquela altura houve um silêncio grande houve um silêncio grande na mesa, porque toda a gente inevitavelmente começou a fazer as suas próprias contas. E quando eu olhei para o meu caso em particular, eu tinha uma média de consumo diária de 1,2 ou 1 hora mais ou menos por dia, 1,2 mais precisamente, o que significavam 3 anos inteiros da minha vida colocados no telemóvel. Ou seja, independentemente daquilo que eu faço no telemóvel, estávamos a falar de 3 anos inteiros da minha vida num telemóvel. Eu só de falar disto, isto incomoda-me, porque a constatação disto não tem a ver com a hora. Não é a hora que define os anos que eu vou perder. É 3 anos inteiros sem a minha filha, 3 anos inteiros sem a minha mulher, 3 anos inteiros sem o meu cão, sem recordações, sem me lembrar de nada que justifique efetivamente tanto tempo da minha vida aplicado num dispositivo. Ou seja, o benefício que um smartphone acaba por trazer ao nosso dia, e ele existe, obviamente que existem características no smartphone que são muito boas. Aliás, eu desde que mudei para isto, algumas delas ficaram bastante claras, mas a moeda de troca é imensa. 14 anos da tua vida para estes benefícios. É uma vida que nunca mais voltas a ter. Se te faltam 50 anos da tua vida e tu dedicas 14 anos a um telemóvel, é assustador. Havia pessoas que tinham 27 anos da vida delas, depois de conversas que eu fui continuando a ter com outras pessoas, 27 anos da vida delas colocadas num telemóvel. O que é que podes justificar? Até que ponto é que estás disposto a levar essa justificação? Isto foi a pergunta que eu me fiz, e juntando a todos os anos de reflexão, de minimização, todo aquele trabalho que eu efetivamente já tinha feito para contrariar esse mesmo impulso, naquele momento eu assumi uma promessa com aquele grupo e eu disse, penso que era sexta-feira, quando nós estávamos a fazer esse jantar, e eu disse: segunda-feira eu vou chegar e eu vou vender o meu iPhone. Ficou tudo a olhar para mim, como é que eu assumi
aquela aposta em tão pouco tempo, mas não foi pouco tempo. Aquilo foi só uma constatação que eu próprio tive de uma reflexão que eu já vinha a fazer. Foi uma chapada que, de certa forma, me permitiu olhar com muito mais racionalidade para as justificações que eu não tinha para continuar a ter este mesmo comportamento. Então eu decidi, vou vender o iPhone, e foi exatamente isso que eu fiz. Na segunda-feira vendi o iPhone, fui comprar este telemóvel que me custou 18 euros, comprei este telemóvel, vendi o iPhone e tem sido o meu comportamento desde então. E eu provoco aqui uma reflexão, que é: coloquem-se na posição, não de decidir drasticamente como eu fiz, sendo que isso também dava uma conversa, o que é drástico, mas coloquem-se numa posição de medir qual é que é o custo que vocês estão a ter da oportunidade relativamente a continuarem com esse vosso comportamento. Ou seja, eu proponho aqui uma fórmula para vocês encontrarem quantos anos da vossa vida é que vocês estão a penhorar por utilizarem um smartphone. E não é para vocês tomarem uma decisão ou para assustar, é para vocês terem muito mais clareza sobre o preço que estão a pagar relativamente a uma decisão que acabaram por tomar, ou foi muito inconsciente, ou foi aumentando, mas vocês terem mais clareza. O meu grande objetivo é provocar desconforto, e esta fórmula, talvez das fórmulas mais desconfortáveis que eu encontrei. Então, como é que é a fórmula? Vocês vão calcular a vossa média diária, vocês podem encontrar no vosso telefone. Hoje em dia os telefones medem esse mesmo consumo diário, a maior parte, ou então têm que ligar e estar algumas semanas com um comportamento normal para conseguirem medir, e medir aquilo que é, de forma transparente, a média de consumo que vocês têm por dia no vosso telemóvel. Eu gosto de ir sempre umas semanas atrás para conseguir ter mais clareza sobre a métrica mais ou menos que existe. Vocês vão multiplicar essa mesma métrica, imaginem que são 2 horas, 3 horas por dia, 4 horas por dia, vocês vão multiplicar por 365 dias do ano. Isso vai-vos dar quantas horas no ano é que vocês gastam no telemóvel. Depois de terem essa conta, quantas horas por ano é que gastam no telemóvel, vocês vão multiplicar pelo número de anos que vocês têm até ao vosso fim de vida. Sugestão: veja mais ou menos o tempo médio de vida. Eu fiz, por exemplo, 75 anos, subtraí a minha idade, 34 anos, e deu-me basicamente esses anos que supostamente me faltam até ao final da minha vida. Então multipliquei o consumo anual por esses anos que me restavam até ao final da minha vida. E vocês aí vão ter quantas horas é que vocês vão investir. Naquele caso que eu dei das 4 horas, eram 76 mil horas que aquela pessoa ia investir. Isto partindo de um princípio que não cresce, ok? Mas temos que simplificar, senão a forma ficava gigante. Então nós vamos ter quantas horas até ao final da nossa vida é que nós vamos gastar no telemóvel, e vamos dividir isso por 24, ou seja, por 24 horas do dia. Isto vai nos dar o número de dias que nós vamos ter inteiros, com 24 horas colocados no telemóvel, e depois vamos dividir este mesmo número por 365 dias. Isto vai nos dar o número de anos que nós vamos passar em determinado dispositivo. Então basicamente é a vossa média diária a multiplicar por 365, a multiplicar pelos anos que vos faltam na esperança média de vida, a dividir por 24 horas, a dividir por 365. E basicamente, eu vou depois deixar a fórmula na descrição, mas basicamente vocês com esta fórmula vão conseguir ter uma previsão de quanto é que vocês vão investir na vossa vida dentro de um dispositivo. E depois a consideração fica para cada um. Acho que cada um vai ter as suas razões para continuar, as suas justificações para continuar, e eu isso não vou discutir. Aquilo que eu queria fazer aqui é apresentar as minhas razões, ou seja, apresentar todo o lado racional que já existia antes de eu levar esta chapada, que fizeram com que fosse muito simples para mim tomar aquela decisão e assumir aquela promessa de vender o iPhone 3, 4 dias depois daquele momento. Então, bora lá. A primeira razão: aquilo foi desenhado, o smartphone foi desenhado para ser impossível de contrariar. E isto é a minha primeira grande razão. Ou seja,
o crescimento do mundo digital, o crescimento da internet, o crescimento das startups tecnológicas que estão refletidas neste momento nas maiores empresas do mundo, são todas elas tecnológicas, digitais, são todas elas empresas que de certa forma controlam a nossa atenção. Estas empresas durante muito tempo tiveram a contratar os maiores génios dentro das várias áreas para colaborarem nestas grandes empresas. Elas foram crescendo com esta capacidade intelectual de pessoas que têm claramente uma compreensão e uma inteligência acima da média. E isto é fácil de analisar e ver porque nós conseguimos seguir o rastro do dinheiro. Onde há dinheiro, há recursos. Onde há recursos, normalmente existe capacidade de contratação e eles nunca conseguem chegar à liderança sem grandes pessoas, sem estarem associadas a grandes pessoas e a grandes mentes para lá chegarem. E se nós olharmos para um Google, para um Facebook, para uma Amazon, enfim, todas estas estruturas, elas foram desenhadas em cima de um princípio muito humano, que é a capacidade que cada um deles tem de dominar a nossa atenção. É isso que eles disputam. Aquilo que define a métrica de sucesso de qualquer uma destas empresas é o número de horas que nós passamos em cada uma das suas soluções. O número de horas que nós passamos no Facebook, o número de horas e de pesquisas que nós fazemos no Google, o número de horas que nós passamos no YouTube, no TikTok, tudo isto disputa entre si a atenção. E reparem, eles estão numa luta uns contra os outros, porque nós, enquanto seres humanos, temos 24 horas disponíveis, não dá para ter mais. Então aquilo que eles têm que trabalhar são dois fatores. O primeiro fator é trabalharem para que nós coloquemos cada vez mais horas no próprio dispositivo. E é por isso que nós somos seduzidos a querer passar cada vez mais tempo na própria plataforma. O segundo fator é, eles estão a competir com outras plataformas para roubar a atenção. Ou seja, se eu passo muitas horas no Instagram, o trabalho do TikTok é roubar essa atenção. O trabalho do YouTube é roubar essa atenção. Porque a nossa atenção, ela é finita. Só que nós já chegamos a um ponto onde isto já começa a desafiar a nossa própria natureza. O nível de especialização que eles têm para roubar ou para condicionar, que é uma palavra mais acertada, as nossas horas, levou-nos a um ponto onde muitas das pessoas já não têm mais horas disponíveis. A média nos Estados Unidos de crianças até aos 16 anos, a média diária que passam na plataforma são 14 horas. 14 horas em média da vida de cada miúdo. E isto, existem pessoas que passam 18, 19 horas na plataforma. Eu não sei onde é que elas dormem, onde é que elas vão à casa de banho, onde é que elas comem. Em nenhum destes momentos eles têm o ecrã desligado, eles têm o ecrã sem estar ativo. E isto é assustador. Isto é assustador porque são miúdos que não têm uma capacidade cognitiva ainda de controlar este impulso, mas isto é também uma verdade nos adultos. O meu pai teve 62 anos sem um smartphone. Em 2 anos de ter um smartphone, não controla esse mesmo impulso. E isto não só é assustador, como é lógico, porque estas pessoas que trabalham, que são geniais para este modelo, que trabalham para estes modelos de negócio, cujo segredo do modelo de negócio é conquistar a nossa atenção, é normal que eles tenham desenhado soluções altamente sofisticadas para controlar os nossos impulsos humanos, o nosso subconsciente. Eles literalmente trabalham todo o nosso subconsciente. E a pergunta que eu me fiz durante muito tempo foi: quem sou eu para contrariar? Será que eu vou conseguir contrariar este mesmo impulso? Será que eu vou conseguir ter um comportamento que vai contra as melhores mentes do mundo? Por muito controle que eu tenha, por muita disciplina que eu tenha, eles estão a trabalhar componentes do meu cérebro, componentes da neurociência que eu nem sequer conheço e que eu estou a ser manipulado continuamente. E isto não é nenhum segredo, é transparente, é o modelo deles. A questão não é essa, a questão é: eu controlo? E eu percebi que eu não controlo. O momento onde nós compramos o nosso primeiro smartphone é o momento onde nós perdemos o jogo imediatamente. E não tem a ver só com o dispositivo, tem a ver com as características que aquilo tem. Tem a ver com a capacidade que nós, através do smartphone, temos de nos conectar
a qualquer rede social, a capacidade que ele tem de andar sempre no nosso bolso, a facilidade de acesso, está praticamente em todo lado. Então, isto significa que é um dispositivo muito provocador para nós efetivamente colocarmos lá a nossa vida. Está demasiado próximo, é demasiado simples, é demasiado aliciante e depois é na realidade um produto destas cabeças geniais que depois se torna muito difícil para nós, seres humanos normais, conseguirmos contrariar. E é por isso que estas soluções são um grande sucesso e é por isso que nós cada vez mais passamos mais tempo e mais tempo e mais tempo a consumir estes dispositivos. E grande parte das pessoas nem sequer tem consciência de quanto tempo é que dedica e ao mesmo tempo nem sequer tem a consciência, e é uma pequeniníssima parte tem a consciência de quantos anos é que isso vai significar na vida dela colocados naquele dispositivo. Então, por um lado, nós temos todo o nosso nível de autoconsciência, o que já existem, obviamente, uma série de pessoas preocupadas com estas questões, mas do outro, a combater, existe milhões a serem investidos nas melhores pessoas do mundo, nas pessoas com mais capacidade do mundo, a contrariar a nossa autoconsciência, a contrariar a nossa disciplina e o nosso comportamento. Então, aquilo que é a primeira razão e que eu percebi foi que eu não vou ganhar este jogo. Eu tentei muito, malta, eu deixei muita coisa, deixei de fazer muita coisa. Eu tinha um consumo altamente reduzido para aquilo que é normalidade. Mesmo assim, eu percebi que eu nunca iria ganhar esse jogo. Eu aceitei as minhas limitações e isso foi uma das razões, se não das mais importantes, eu perceber que eu estava a lutar com forças que vão muito além da minha capacidade. E aquilo que eu noto quando eu olho para alguém a ser condicionado é que grande parte das ações não são conscientes, são 100% inconscientes. E no outro dia estávamos a jantar, um grupo de amigos, fizemos umas férias juntos, estávamos a jantar e uma das pessoas que estava na mesa, estávamos a ter uma conversa interessante e uma das pessoas que estava na mesa, o telemóvel acendeu, tremeu, ela pegou no telemóvel, respondeu, pousou o telemóvel. Naquele momento eu não provoquei dizer nada, ela voltou a essa mesma conversa e eu deixei que aquela conversa terminasse para perguntar se ela se lembrava de ter parado e respondido no telefone e se ela tinha consciência do lado da conversa que ela tinha perdido naquele momento. E ela nem sequer tinha consciência que parou para responder, nem sequer se lembrava do que é que tinha respondido e não se lembrava da conversa que nós estávamos a ter. E isto é um reflexo de que aquilo não foi intencional. Ela não fez de uma forma propositada, não foi consciente daquela ação dela interromper o que ela nem sequer sabe que ia estar a interromper e ao mesmo tempo tomar a decisão de pegar no telefone. Então isso é assustador. Como é que nós tomamos decisões na nossa vida sem ter consciência que estamos a tomar aquela mesma decisão? Então essa foi a primeira razão. Eu estava a lutar contra uma força que era maior do que eu, com uma força que eu não iria conseguir combater e nem a minha disciplina, nem a minha autoconsciência, que já eram elevadas, iriam conseguir dar a volta ao jogo. A segunda razão pela qual eu tomei esta decisão foi que eu deixei de saber lidar com o aborrecimento. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Todos os tempos mortos que eu tinha, todos eles, eu os dedicava ao telemóvel. Então, tudo aquilo que eram momentos de, sei lá, quando estou à espera no supermercado na fila, quando estou em casa e não há nada para fazer, quando estou à espera de alguém, todos estes momentos que na realidade não têm uma intenção direta, todos eles eram alocados ao telemóvel. O reflexo de, nesse mesmo momento de aborrecimento, eu pegar no telefone e ocupar esse mesmo tempo com o telefone, eram todos, não eram muitos, eram todos. E isto é algo que eu vejo não só no meu comportamento, mas eu vejo no comportamento da maior parte das pessoas. Então, a minha atenção, ela era logo direcionada, naquele caso, para o iPhone, para o smartphone. E a pergunta que eu me comecei a fazer não foi sobre o certo ou errado, foi fazer uma pergunta que é de segunda ordem, que é: qual é o custo da oportunidade que eu estou a ter pelo facto de todos os tempos mortos serem dedicados
ao smartphone. Ou seja, o que é que tu farias se não tivesse o smartphone? Uma das lembranças que eu tinha de infância, quando não existiam os smartphones, era de estar à espera do autocarro todos os dias e das duas uma, ou eu falava para as pessoas que estavam na paragem à espera do autocarro, ou eu brincava com as pedras, ou eu contava os carros, ou eu, sei lá, imaginava, pensava, aquilo que era um tempo morto, aborrecido, eu não o ocupava com o telemóvel. Então eu fiz esta reflexão, qual é o custo de oportunidade que eu estou a ter? E eu comecei a olhar para o meu comportamento e eu comecei a ver uma alta tendência a anular todos os momentos de pensar só. Ou seja, todos os momentos de eu me sentar para pensar, de eu simplesmente pensar, de eu estar a não fazer nada e só a refletir sobre o que quer que seja nas várias dimensões da minha vida, pessoal, profissional, sei lá, estar só a pensar. E quando eu comecei a reparar nisto, naquilo que são os meus objetivos, eu considero o ato de pensar fundamental. Eu considero que a decisão tem um impacto em tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida e o facto de eu não parar para pensar prejudica todas as minhas decisões. Logo, com isso, eu vou prejudicar todos os resultados que eu possa obter. E se nós olharmos no espectro da história, nós vemos Descartes, Einstein, Aristóteles, Thomas Jefferson, todas estas personalidades que de certa forma tiveram um grande impacto na sociedade, no mundo, são altas referências históricas até sobre grandes transformações, grandes inovações, uma grande mudança da sociedade. Todas elas davam grande importância ao ato de pensar, ao ato de parar simplesmente para te aborreceres a pensar. Aliás, há uma frase que eu gosto muito de Naval Ravikant, onde ele diz que meditar é só o ato de sentares e não fazeres nada. E tem muita associação com isto, com o ato de nós não contrariarmos o aborrecimento. E era isto que estava a acontecer. Eu não provocava o aborrecimento. E se nós olharmos para o espectro do que é que o aborrecimento traz, ele na realidade provoca-te, ou seja, quando tu és colocado numa situação, eu envio-te 6 meses para um local sem smartphone, o que é que acontece? Tu vais ter os tempos mortos, é normal. Vais visitar um sítio, entre visitares um sítio e jantar, há ali um tempo morto. Quando nós somos provocados a ter estes tempos mortos, e eu agora que tenho já há algum tempo, há cerca de 30 dias, mais ou menos, que tenho este telemóvel, comecei a olhar cada vez mais para os espaços de aborrecimento como uma oportunidade. Porquê? Porque é nessa altura que tu tens que inventar para fazer. Tu tens que te colocar numa situação de experimentar outras coisas. Era por isso que na estação do autocarro eu contava carros, eu chutava pedras, eu falava com outras pessoas. Então tu automaticamente provocas-te a descobrir novas coisas. E é isso que na minha introspecção sobre o meu caso em particular, eu comecei a perder demasiadas coisas. Ou seja, eu como não tinha o vazio, ele era imediatamente ocupado, e esse vazio não me levava a uma reflexão. E como eu não tinha uma reflexão, nenhuma das minhas decisões, elas tinham a profundidade que deviam ter, sobretudo para o impacto que elas acabavam por ter na minha vida. Então eu deixava que estes espaços de aborrecimento desaparecessem, o que eram eles que na realidade me permitiam parar, refletir e inserir profundidade. Ou seja, eu passei a viver em modo autopiloto. Eu passei a viver sem questionar nada, eu passei simplesmente a reagir às tarefas que eu tinha para fazer e dentro do espaço de tarefa, ou seja, o espaço que fica de tarefa em tarefa, eu basicamente ocupava aquilo com o telemóvel e eu deixava de ter esse espaço de aborrecimento e isto tinha uma causalidade que era, eu não pensava, eu não sabia lidar, eu já não sabia lidar com o vazio e eu só comecei a perceber verdadeiramente o que é que isto significa quando passei a provocar esse mesmo vazio e hoje em dia, ainda há poucas horas, eu estava no cabeleireiro à espera para cortar o cabelo e eu não tinha nada para fazer. Este telemóvel não dá para fazer nada, na realidade, eu não levei um livro comigo e eu estava lá simplesmente no meu aborrecimento. E isso fez com que eu falasse para duas pessoas que muito provavelmente não iria falar se não fosse essa questão, fez com que eu pudesse refletir, observar alguns pormenores que eu nem sequer tinha observado
no tempo que lá estava, e tudo isso porque eu não ocupei o meu aborrecimento. E ao meu lado estavam duas pessoas com o telefone que claramente passaram ao lado todo aquele tempo de aborrecimento, e isto tem uma moeda de troca, isto tem um custo. E nós não mensuramos este custo quando tomamos a ação de ocupar este aborrecimento. E eu percebi isso, e o custo é demasiado elevado, até porque são estes interstícios que trazem, que trazem layers à vida, complexidade, detalhe, curiosidades, e chega a um ponto que, se nós eliminarmos estas pontes todas, somos máquinas de executar tarefas, e quando não estamos a executar uma tarefa, estamos basicamente a anular tempo à espera que a próxima tarefa aconteça, e não sabemos lidar com o vazio. Isso obviamente tem bastantes implicações naquilo que são as nossas capacidades cognitivas e sociais até, e nós não medimos isso. E a terceira razão, que é uma causa desta segunda razão, é que durante este processo todo, eu deixei de ter hobbies simplesmente pelo gosto de os ter, pelo prazer de ter um hobby. E como eu não me dava ao espaço do aborrecimento, eu não encontrava formas de o completar. E eu, se me lembrar, o período antes de eu ter um smartphone, sobretudo estes smartphones mais recentes, que têm mais capacidades, enfim, que conseguem controlar melhor a nossa ação, eu, se me lembrar daquilo que eu fazia, eu desenhava, eu pintava, eu desenhava móveis, eu tinha uma série de trabalhos manuais que eu perdi por completo. E não significa que desenhar, pintar, criar móveis seja alguma coisa que todos devem fazer, mas eram coisas que eu gostava de fazer. E eu perdi-os. Porquê? Porque imediatamente, se nós nos colocamos numa posição onde o nosso trabalho é executar tarefas e minimizar os espaços em branco entre tarefas, o nosso foco vai estar sempre na velocidade. A velocidade de acesso, a velocidade de consumo, a quantidade de consumo. Então, o nosso foco está logo alocado à velocidade e à quantidade. E criar só pelo prazer de criar foi desaparecendo da minha vida. De uma forma que eu deixei literalmente de pintar, eu deixei literalmente de desenhar, eu deixei de desenhar qualquer móvel no espaço de 6, 7 anos, 8 anos da minha vida. Eu anulei completamente estas atividades, que eram atividades que me davam muito prazer. E aqui foi quando a minha reflexão começou a ser muito mais profunda, porque na realidade eram também estas atividades que acabavam por definir um pouco daquilo que era a minha personalidade. Ou seja, eu não desenhava e pintava simplesmente pelo ato de gostar. Eu desenhava e pintava porque era um ato de expressão. Era algo que fazia parte da minha identidade. Era algo que teve muitos anos na minha vida e onde eu fazia simplesmente para mim. Eu literalmente fazia aquilo sem qualquer tipo de objetivo, a não ser: eu tive aqui 1 hora a desenhar, foi fixe, gostei, e tirei prazer. Ouvi música, tirei prazer só no ato de estar a fazer isto. E isto desapareceu. E hoje olho para muitas pessoas e nós temos uma alta... Eu percebi que era uma consequência do vício. Nós temos uma tendência a anular aquilo que é essencial, a não anular aquilo que é essencial, e normalmente nós não anulamos o trabalho, e alguns não anulam a família, porque é o que consideramos a base do essencial. Depois, tudo aquilo que não é essencial, como um hobby, normalmente são os primeiros fatores a ir à vida para darem lugar a este aumento de consumo. Porque a verdade é que, se eu há 15 anos atrás eu não tinha qualquer tempo de consumo no meu telemóvel e eu hoje tenho 4 horas de consumo no meu telemóvel, eu tive que roubar essas 4 horas a algum lado. Então, essas 4 horas de consumo, elas foram substituídas por aquilo que não é o fundamental. E ganhar dinheiro para pagar uma alimentação, um nível de vida, é fundamental. Estar com a família, presumo eu que seja fundamental. Daquilo que são os meus princípios, era e sempre foi fundamental. Tudo o resto passou a ser secundário. E isso foi anulado. E eu fiz isto como uma consequência também do vício, ou seja, eu não fiz isto num ato inconsciente, e esta transformação foi muito, muito, muito rápida. E isto fez com que eu não só fizesse esta passagem de comportamento muito rapidamente, como as recordações que eu tenho desse mesmo período,
E, aliás, a minha carreira profissional, grande parte dela foi dedicada ao digital e mesmo assim as minhas recordações, aquelas que eu me recordo verdadeiramente e que eu gostava de prolongar, voltar a viver ou ter experiências similares, poucas delas são experiências digitais. Grande parte delas são experiências físicas, sensoriais, sei lá, são viagens, são a pintura. Tudo isso foram momentos que me deram muito prazer e que eu troquei de uma forma pouco intencional. Então é como se todo o tempo morto que eu tinha, eu anulava e esse tempo morto não me permitia explorar outras coisas simplesmente pelo prazer de explorar. E uma das grandes alterações, claramente, que aconteceram na minha vida foi que tudo voltou. Eu passei outra vez a dedicar tempo ao cinema, que era uma coisa que eu gostava de fazer. Voltei a comprar discos de música para poder ouvir, parar, sentar-me, analisar, ouvir só a música. Voltei a desenhar, voltei a pintar, estou a fazer móveis aqui na caverna. Isto tudo num espaço muito curto de tempo. Obviamente que a minha intencionalidade mudou, o meu estilo de vida teve que mudar, mas grande parte desse tempo eu fui buscá-lo a algo que eu simplesmente me estava a deixar levar. E depois de eu passar por este passo, eu não consigo equacionar uma reversão. É muito difícil para mim equacionar agora uma reversão porque eu experimentei poder passar por aquilo que eu estava a perder. E isto não significa que seja um desafio fácil, longe de ser fácil. Longe, aliás, os primeiros dias eu tinha um reflexo de pegar neste telefone, que não dá para fazer nada, a não ser ouvir rádio, que é hilariante. Eu pegava neste telefone e tinha o reflexo de olhar para ele, tinha o reflexo de ir buscar ao bolso e olhar para ele. Isto era a verdadeira prova que grande parte das minhas ações, elas não eram intencionais. Mas eu não estou disposto a voltar, porque se calhar aquela que foi a razão mais importante e que é a quarta razão que me levou, e que é emocional para mim, mas que me levou efetivamente a tomar esta decisão, e é por isso que eu digo que estas razões para mim são todas elas muito pessoais, e é difícil qualquer pessoa se adaptar. Certamente alguns vão adaptar algumas, mas é difícil alguém se adaptar a todas, nem eu quero isso, só estou a ser transparente porque esta é a promessa deste projeto. A quarta razão é eu não estava a viver, e isto foi realmente o grande problema que eu senti. Eu senti que nos últimos anos eu era um piloto automático, ou seja, este é que era o grande problema. Eu sentia que a minha vida não tinha profundidade. E isto não tem a ver com o iPhone, também não tem a ver com o tempo, dedico 4 horas, e também dedico as horas a outras coisas que não servem de nada. Correto, isto não é sobre tempo. Isto é sobre viver. É sobre uma resposta muito importante que é como é que nós escolhemos viver. E eu fiz-me esta pergunta e a resposta ela é muito triste. Eu, se olhar para os últimos 4, 5 anos da minha vida, eu sinto que tenho vivido muito pouco. E, aliás, eu sinto que não sou normal, que dentro da normalidade eu sempre fui controlado, mas mesmo assim, comparativamente àquilo que poderiam ser 4 anos da minha vida, eu senti que eu tenho vivido muito pouco e isso é muito triste. Até porque eu considero que viver é a única razão lógica para nós conseguirmos ter rentabilidade nesta oportunidade que nós temos de poder estar aqui uns anos a ter uma série de experiências. Nós temos efetivamente que fazer valer a pena. Isto não é só uma questão filosófica, é factual. E eu olhei para mim e disse, ok, eu estou a viver muito pouco, estou a inibir-me de ter uma série de experiências que eu poderia estar a ter simplesmente porque eu tomei uma decisão inconsciente de utilizar um smartphone que me parecia ter muitos benefícios e que na realidade tem muitos benefícios. Existe muito downside ou muito lado negativo de não ter smartphone, muito. Aliás, isto pode dar depois uma reflexão, quais são os lados, qual é o outro lado de não usar smartphone. A questão é que do outro lado existia a minha vida e isto é uma questão de pesos e a minha decisão ela foi muito fundamentada relativamente a onde é que está o peso, onde é que está o custo da oportunidade, e este custo da oportunidade eu já não estou disposto a trocá-lo
E foi essa a razão pela qual eu troquei o iPhone por um tijolo, que é a expressão que eu literalmente me descrevo a este telemóvel. É um tijolo, só que guardado neste tijolo estão experiências, está a minha vida, e isso para mim tem uma importância grande, e foi isso que eu fiz. Então existem desvantagens nesta troca, muitas, mas a verdade é que existe uma vantagem grande e que eu já estou a sentir, e em tão pouco tempo, que é, eu estou a trocar isto por muito mais humanização. Um exemplo concreto, no outro dia fui fazer um retiro, enfim, fui uns tempos a montar um projeto, é uma coisa que eu gosto de fazer, desaparecer uma semana, vou montar um projeto do início ao fim, e fui montar esse projeto, que é um dos projetos mais importantes que eu vou lançar este ano, e eu não sabia onde é que aquilo ficava, e eu não tinha GPS, o meu carro não tem GPS, eu não tinha telemóvel, então não tinha GPS, e eu tinha que chegar lá. Então foi a primeira vez, desde que me lembro, não foi a primeira vez, mas foi desde que me lembro, desde que eu tenho a recordação, que eu consegui chegar a um local sem GPS, e para isso eu tive que falar com 3 pessoas que eu nunca teria falado na vida, mas foram precisas 3 pessoas para eu chegar literalmente ao meio de uma floresta Niures, como eu costumo dizer, e eu tive que falar com essas 3 pessoas. Eu nunca falaria com elas, com o Sr. José, era o Sr. José e o Sr. Martim, o terceiro não soube o nome, o Sr. José e o Sr. Martim, eu nunca teria falado com eles se não fosse esta limitação que eu acabava por ter. E eu demorei mais tempo, mas a verdade é que eu tive ali 3 minutos, 5 minutos com cada uma destas pessoas e, sei lá, pude conhecer uma realidade totalmente diferente da minha, pude falar sobre o facto de não ter GPS e eles acharem extraordinário, sendo que eles tinham 70 anos, por isso é incrível como é que eles acham isto extraordinário. E isto são tudo experiências que nós, quando tomamos uma decisão, não temos muito bem consciência. E foi aqui, eu cheguei a este passo, depois destas razões que partilhei com vocês, e eu pensei, ok, isto são só desculpas que eu tenho, que na realidade não pagam 14 anos da minha vida, e eu não estou disposto a pagar 14 anos da minha vida. É isso, malta. Concluindo, isto aqui não é sobre ninguém, como eu disse, não acho que isto seja adaptável a outras pessoas, nem estou preocupado com isso. Isso na realidade é uma partilha muito frágil, minha, uma falha minha, que eu estou a partilhar com vocês, daí este lado mais melancólico, mas que eu acho que é pertinente, acho que é um problema que nós sinceramente não temos noção da gravidade que isto vai representar nas nossas vidas se nós não tomarmos medidas. Acho que sinceramente isto vai ter muitos efeitos físicos, psicológicos em várias gerações. Isto não é só um problema das gerações mais novas, e no fundo toda a gente sabe isso, não é só um problema das gerações mais novas. As pessoas mais conscientes assumem que não têm um controle sobre a situação, e devia ser preocupante como é que nós aceitamos perder esse controle, e isto é na realidade uma partilha transparente da incapacidade que eu tive de aceitar ser controlado. Eu sei que é muito difícil hoje em dia, em determinada situação, não sermos controlados, também não estou muito preocupado com isso, mas no nível que eu estava era assustador, e a troca que eu estava a fazer simplesmente não compensava. Existem lados positivos, simplesmente não compensava 5 anos da minha vida. Não acho que exista algum sítio, a não ser na minha filha e na minha mulher, que eu esteja disposto, se calhar na minha ambição profissional, neste projeto, por exemplo, que eu esteja disposto em muito poucas coisas. Eu estou disposto a penhorar e a colocar 5 anos da minha vida, e foi isso que eu percebi. Daí eu esperar que esta transparência vos traga a vocês alguma reflexão, algum desconforto, obviamente. É esse o propósito aqui, e eu sei que não vai mudar 99% das pessoas que vão ouvir isto, nem é esse o objetivo, mas sei que nos vai fazer refletir. Tenho sentido isso nas boas conversas que tenho tido. Isto na realidade é uma conversa pública que todos devemos ter, que todos temos essa responsabilidade, porque na realidade todos nós não decidimos, mas na realidade decidimos penhorar anos da nossa vida num dispositivo que supostamente veio transformar a nossa vida para melhor, mas até que ponto
é que ele não nos levou a vida. É essa a reflexão. E é o podcast de hoje, malta. Deixem os vossos comentários, partilhem, por favor. Vocês sabem a dificuldade que é fazer crescer uma coisa que é diferente, tem como objetivo a profundidade e não entrar na superficialidade dos conteúdos. Eu não quero fazer isso. Sinto que este projeto fala para um grupo muito especial de pessoas. Espero que esteja a resultar. Partilhem o vosso feedback e um abraço, malta. Até à próxima semana.